Patrícia Esteves, sou CCO na ZUP. Hoje vou fazer as vezes de mestre de cerimônias aqui de vocês. Estou muito feliz, muito agradecida com a presença de vocês aqui para a gente realizar esse nosso segundo ZUP Summit. É muito bom quando a gente consegue juntar os nossos clientes, os nossos parceiros de negócio, que a gente diz que são os verdadeiros players aí que estão construindo o futuro dos serviços financeiros, né? E a gente gosta muito de construir esse futuro junto com vocês. E o tema hoje da nossa tarde inteira vai ser futuro. Quais são as tendências que estão vindo aí para moldar esse futuro do setor financeiro? Um futuro que está indo cada vez mais na direção da integração digital, né? E que tem um monte de possibilidades vindo aí com o real digital, open finance, enfim, muita coisa para movimentar o nosso segmento. O Open Finance, com essa promessa de que todo mundo vai compartilhar os dados, né, de forma segura, organizada, que isso vai possibilitar muita inovação, competitividade entre as instituições financeiras, oferta de novos produtos e serviços, enfim, muita coisa para a gente falar a respeito. E o real digital, que também está aí ganhando cada vez mais força nas nossas pautas também, prometendo um monte de benefícios, né, maior inclusão financeira, redução de custos, mas com muitos desafios também, principalmente em relação à questão de dados, de segurança, de privacidade. Então, é sobre tudo isso que a gente vai falar hoje aqui. A gente tem uma agenda recheada de convidados incríveis. E, para começar, para abrir os trabalhos, eu convido o Rafael Bianchini Abreu, que vai fazer uma palestra de abertura focada nesse tema central, do Open Finance ao real digital, para onde caminha o futuro financeiro do país. Falando um pouquinho do Rafael, antes dele se juntar aqui a gente, ele é doutor e mestre em Direito Comercial pela USP, bacharel em Ciências Econômicas pela Unicamp, em Direito pela USP, especialista do Banco Central do Brasil desde 2008, professor da FGV Law desde 2019, em criptoativos, disciplina de economia e finanças voltadas ao direito. Enfim, um super convidado. Rafael, bem-vindo. Obrigada. Obrigada, viu? Bom, boa tarde a todos e todas. É uma honra abrir o convite, né? Geralmente a gente é inserido no meio das palestras, né? Então a gente tem que colocar o nível alto no começo, pelo menos a gente vai tentar. E é interessante porque aqui a gente vai dar um panorama geral e eu vou tratar de muita coisa que envolve direto ou indiretamente trabalhos que eu desenvolvo no Banco Central ou coisas que eu dou nos meus cursos da FGV. Mas é importante ressaltar aqui, para todo mundo ficar no mesmo lugar, que eu não vim representando o Banco Central nem a FGV. Então, todos os erros são minha inteira responsabilidade. Tá? Embora, é claro, trabalho no Banco Central em julho, vai fazer 16 anos que eu estou lá, é óbvio que a gente é super alinhado com a cultura institucional. Via de regra, as nossas opiniões elas são convergentes com a instituição. Tenho muito orgulho de trabalhar lá, mas não estou representando. Então, se tiver algum erro, a cota é minha. Mesma coisa para a FGV. Né? E aqui a gente vai tratar de algumas inovações, algumas coisas que aconteceram, mas não só o que a gente já teve, o que a gente vai ter. Né? O primeiro, acho que esse quando a gente fala que é do Banco Central, ele é queridinho, é o Pix. E é algo genial. Né? Pix é um arranjo de pagamentos e, ao mesmo tempo, ele tem um sistema de pagamento subjacente. O usuário, às vezes, não percebe, mas, no fundo, cada Pix que a gente faz, quando ele envolve instituições diferentes, ele transita numa conta do Banco Central, ou seja, não tem risco financeiro nenhum. Né? A moeda mais segura é de Banco Central. Isso envolveu um amadurecimento desse tipo de ideia por anos, envolveu mudança de regulação, né? A base legal do Pix é de 2013, e quando foi feito, eu garanto para vocês que não se pensava no que hoje é o Pix. A ideia era algo como mobile payments de países muito, muito pobres. Mas a gente foi evoluindo e chegou à discussão hoje sobre fast payments. Ano passado, o Pix, veja, ele vai fazer em novembro agora 4 anos, ele é novo. Ano passado, ele teve a marca de mais ou menos 200 transações por habitante.
no Brasil. É um dos fast payments que conseguiu ter escala mais rápido no mundo, né? Poucas experiências são tão bem-sucedidas contra o Pix. E como que ele consegue isso? Ele consegue isso por duas coisas, né? De um lado, para forçar, para incentivar o usuário, não tem tarifa para pessoa física e microempreendedor individual. De outro, para trazer as instituições, as maiores, as que têm mais de 5 milhões de clientes, são obrigadas a estar no Pix. As menores, claro, numa plataforma onde está todo mundo, elas vão ter um incentivo de mercado para ir para lá. Para vocês terem uma ideia, o Pix, no recorde dele, em 20 de dezembro do ano passado, ele fez mais de 2.000 transações por segundo. Mas, claro, né, recebimento de 13º, tudo mais. Mas a capacidade do Pix é muito maior. Por que eu quero dizer isso? Isso é uma média de 24 horas, madrugada quase não tem, né, transação. As transações costumam ser concentradas de manhã. O Pix consegue fazer tranquilamente mais de 5.000 transações por segundo, né? Então, é uma infraestrutura fantástica. A gente já tem Pix-Saque, Pix-Troco. Se fala muito, né, público leigo, de golpes no Pix, mas os golpes, a tecnologia em si é segura. O que tem é engenharia social, pessoas que usam, de alguma maneira, não é um problema da tecnologia do Pix, é alguém que vai te enganar, falando que é seu pai, sua mãe, pedindo dinheiro para você, usando informações que a gente, às vezes, deixa na rede social. Enfim, a criatividade aí é muito mal, né, utilizada para razões ruins. Mas o Banco Central tem tido um contato intenso com o mercado para ver como resolver isso, porque, no fundo, não tem sentido parar o Pix, porque tem golpes com o Pix. Os golpes vão existir, infelizmente, de qualquer jeito, né? Então, a gente vai, limita o Pix noturno, cria um limite diferente. Não sei vocês aqui, eu, embora seja do Banco Central, use Pix para caramba, meu limite é mais baixinho, exatamente para evitar, se tiver algum problema, um arrastão, alguma coisa, não perder tanto. E o Pix tem uma agenda evolutiva, ele não para por aqui. A gente vê uma coisa interessante, ele tem uma sazonalidade, mas ele vem crescendo. A gente ainda não bateu no teto. Tem uma agenda evolutiva, né? Acho que é importante dizer para vocês, tem o Pix parcelado, que é uma coisa que o Banco Central adiou por conta do restrições de pessoal, orçamento, tudo mais, mas existe essa ideia de fazer mais ou menos o que cartões fazem, só que com Pix, muito mais barato. O brasileiro adora comprar parcelado, então acho que é uma coisa interessante. Tem também a possibilidade de ter um Pix offline, para uma agenda futura. E, finalmente, o que eu acho que é bastante promissor é um Pix internacional. Em que sentido? O Pix ele tem uma tecnologia que é ISO 20022, é um padrão de mensageria interoperável com outros sistemas de pagamento instantâneo. Então, num futuro, é possível que pessoas que estão viajando em outros países, se tiver acordo entre os bancos centrais, não é algo trivial de fazer, mas pelo fato da mensagem ser totalmente interoperável, ele é fácil de, né, é operacionalizável, né? Então, a gente pensa assim, tem muito brasileiro na Argentina, seria muito interessante, reduziria custo de transação para caramba nessa transação cambial. Ou seja, a gente vê o Pix, acho bonito o Banco Central ter assumido a frente da iniciativa, mas ainda não acabou, tem coisa pela frente, né? E muita gente aqui de mercado, e o povo de mercado tem que ter a criatividade de criar modelos de negócio novo dentro do que o Pix faz. 2 efeitos colaterais do Pix, um deles é dar espaço para players menores, que não tem aquela rede de agência violenta, grande, né, de banco grande. Há alguns anos eu pensava assim, eu sou obrigado a ter conta em um banco grande no Brasil, um dos 5 grandes, que vocês sabem o nome. Por quê? Porque se não tiver conta nesses bancos, como que eu vou sacar dinheiro? Com o Pix isso é muito relativizado, né? A gente às vezes não precisa, eu tenho porque há muitos anos eu tenho. E aí fica a preferência da pessoa. E se a gente pensar, né, caixa eletrônico, a rede de agência, ele acaba trazendo um custo social. Então, você colocar transações mais para o eletrônico, ele dá uma eficiência para a sociedade. Tem gente que até quer estimar o quanto o Pix contribui para a PIB, né, no Brasil. Com certeza, ele traz um ganho muito grande. Mas a gente, obviamente, não tem só o Pix, né? Tem o Open Banking e Open Finance. Open Banking no início, né, dados de crédito, isso tudo evolui. De novo, o legal disso é que são as agendas mais bem-sucedidas, não é alguém que teve uma ideia brilhante num dado momento e resolveu mudar o mundo. Ela vem lá para trás com cadastro positivo, que já permite determinados compartilhamentos de dados. As pessoas, às vezes, acham que vai ter algo disruptivo que vai mudar o mercado do dia para a noite. Não, elas vêm de mudanças, às vezes, graduais. E começa com o Open Banking compartilhando dados de crédito, foi para o Open Finance compartilhando dados de investimento. Por quê?
corretoras, distribuidoras de valores imobiliários também são instituições financeiras, também estão sob a regulação do Banco Central. Peço até para vocês, assim, que nem que vocês não tenham interesse pessoalmente em compartilhar dados, compartilhem, isso ajuda a dar mais eficiência para o sistema financeiro. Então, usem e abusem desse compartilhamento de dados, tá? Isso, eventualmente, a instituição que vocês são clientes não está usando o dado de vocês da melhor maneira para vocês. Pode parecer trivial falar, vamos compartilhar dados, mas tem desafios muito grandes, né? Por exemplo, se num modelo onde a pessoa pode vender o próprio dado, que parece que é o melhor, né? Eu vou ganhar dinheiro pelo meu próprio dado, eu teria um problema que é aquelas empresas de tecnologia gigantes, as Big Techs, no momento que elas têm nossos dados financeiros, isso tem uma sinergia enorme para elas. Elas conseguiriam pagar mais que qualquer um, aquela informação do nosso pagamento valeria muito mais, né? Então, simplesmente dar o direito da pessoa vender o próprio dado não vai resolver. Então, no Open Banking, a gente não recebe. A gente tem lá, a gente compartilha nosso dado, tem um acerto entre as instituições. Então, você teve que criar toda uma governança para disciplinar esse compartilhamento de dados entre instituições, né? Porque também para evitar que isso acabe indo para o efeito contrário. E parou por aqui, compartilhamento de dados de crédito, investimento. Não, existe uma agenda evolutiva também para o Open Finance. Meus colegas que trabalham no Open Finance é uma equipe muito competente, eles dão nó em pingo d'água, é pouca gente para algo que traz muita eficiência. Então, teria para dados de credenciamento, pensa para a instituição de pagamento como esse dado seria valioso, dados de câmbio e dados de previdência. E também de fundo de previdência. Isso está na agenda evolutiva. E também ele nasce com a ideia de ser interoperável com o Open Insurance. Só que isso envolve outro regulador. Quando envolve outro regulador, obviamente, não é o Banco Central que vai ditar as regras. Então, precisa ter um diálogo intenso entre o Banco Central e a SUSEP para determinar como isso vai se dar, né? Então, mas vocês imaginam essa visão de futuro dessa grande base de dados e grande compartilhamento, como traria ganhos para a gente, né? Assim, para o sistema financeiro e para a gente enquanto cidadão. Bom, por fim, tecnologia de registro distribuído. Esse é assunto do momento. Eu falo assim, eu dou esse curso na Fundação Getúlio Vargas, não faz nem 2 anos, e eu estou nas minhas 10ª e 11ª turma. Hoje de manhã estava dando esse curso no Banco Central, é a 4ª turma no Banco Central, já tem mais 3 contratadas. Ou seja, é o tema do momento, todo mundo quer saber, né, o que são essas tecnologias. Em geral, o pessoal chama muito de blockchain. Toda blockchain é uma tecnologia de registro distribuído, nem toda tecnologia de registro distribuído é blockchain. E aí, o que elas trazem? Qual é a grande inovação? Aqui, que evidentemente não é uma aula sobre blockchain, mas o que elas trazem? Elas permitem que pessoas troquem, enfim, ela é uma grande base de dados compartilhada, extremamente descentralizada, mas até aí a gente pode descentralizar um monte de dados, isso não teria nenhuma inovação. Mas, graças à criptografia e algumas outras tecnologias subjacentes, de novo, ela também não se criou nada, ela junta um monte de tecnologia que já existia, mas ela faz isso com grande segurança. Então, por exemplo, o Bitcoin, né, que é o ativo virtual mais importante, não tem notícia de alguém que conseguiu corromper a blockchain do Bitcoin. Então, é algo muito sólido do ponto de vista de segurança. Claro que tem questões de preço, manipulação de mercado e tal, mas a segurança dessa tecnologia vem se mostrando muito robusta. Só que existe uma coisa que o pessoal chama de paradoxo da escalabilidade, eu prefiro formar de economia, né? Então a gente prefere chamar de trilema da escalabilidade, que não dá para garantir 3 coisas ao mesmo tempo, que é a escalabilidade, segurança e descentralização. Então, de alguma maneira, no caso do Bitcoin, extremamente descentralizado, extremamente seguro, ele compromete a escalabilidade. No dia que teve mais, digamos assim, de melhor condições até hoje no Bitcoin, foram feitos 15 pagamentos em 1 segundo. Veja, o Pix pode fazer 5.000 por segundo, né? As tarifas no Bitcoin são muito altas. Por quê? Porque a capacidade é muito baixa, então o minerador, para escolher uma transação, ele vai escolher a transação que paga a tarifa, não tem muito o que fazer, né? Leva tempo para fazer. O Pix leva 1 segundo em média, blockchain leva 10 minutos em média. Isso se você pagar a tarifa alta e tiver a sorte de ser selecionado antes, né? E tem a questão do consumo de energia elétrica. Ano passado,
Cada transação com Bitcoin consumiu 780 kWh. Eu falo para todo mundo, olha a conta de energia elétrica de vocês para ver a insanidade disso. Ou seja, essa tecnologia do Bitcoin, ela tem muita segurança, mas ela tem um custo elevado, seja individual, seja social, e ela não é escalável. Mas o mercado, e aí a beleza do mercado, ele vai criar soluções para isso. Então, se criaram várias alternativas à tecnologia do Bitcoin, que são muito mais escaláveis, muito mais baratas. Um exemplo disso, a rede Ethereum criou, desde 2012, eles estão trabalhando num outro mecanismo de consenso que diminuiu significativamente o custo de consumo de energia elétrica, né? E, mais do que isso, interessante dessa tecnologia, que ela vem para o mercado aqui, de um lado, a gente tem essa tecnologia sendo usada por esse mundo do que no Brasil é conhecido como ativo virtual, né? Bitcoin, o Ether, Tether, são conhecidos como ativos virtuais. O pessoal às vezes chama de criptoativo, a nossa lei chama de ativo virtual. Mas ela vem sendo cada vez mais utilizada pelo sistema financeiro convencional. Então, uma questão que surge é, né, uma debenture, né? Se ela for tokenizada, o que é tokenização, no fundo? De alguma maneira, se eu representar essa debenture num registro distribuído, ela continua sendo uma debênture, continua sendo um valor mobiliário regulado pela CVM, mas permito que as pessoas transacionem essa debênture com um maior grau de descentralização. Hoje, B3 eu não sei se é a principal ou a única depositária de debêntures no Brasil. De alguma maneira, para negociar esse título, tem que passar pela B3. Aqui não cabe dizer se o serviço que ela presta é bom, ruim ou não, mas o fato é permitir que as pessoas consigam ter esse tipo de transação sem depender de um intermediário. Para alguns mercados pode trazer um ganho ou reduzir custo, né? E aqui é importante também a gente saber o seguinte, tem uma corrida, e talvez alguns de vocês não gostem do que eu vou falar, generalizada para usar essa tecnologia para qualquer coisa. Então, as pessoas não estão meio que pensando o que elas querem usar, tudo elas acham que blockchain vai resolver. E tem coisa que blockchain simplesmente não resolve. E aí não é um problema da blockchain, é um problema da pessoa querendo usar uma solução para qualquer coisa, né? Então, por exemplo, tem blockchain, ela é pública, algumas delas são públicas. Para informação que precisa ser pública, maravilhoso. Agora, se a informação precisa de sigilo bancário, é um problemão, né? Então, publicidade em si não é algo bom para alguns usos, é algo inconveniente para outros. Mesma coisa a velocidade, né? Tem coisa que demanda muita velocidade, tem coisa que não demanda velocidade. E aqui, no fundo, é entender o tipo de tecnologia que eu estou usando, para que eu estou usando. Então, a gente tem esse mundo dos ativos virtuais, vocês sabem, né? O Banco Central vai ser o regulador desse tema, já tem um decreto, o Banco Central está fazendo consultas públicas, e tem um mundo dos ativos tokenizados. E aí, a nossa lei é explícita, mas nem precisaria ter a lei falando isso, um ativo tokenizado, ele continua tendo a mesma natureza jurídica. O que eu quero dizer para vocês? Um valor mobiliário tokenizado, não é porque ele está numa blockchain que ele deixa de ser um valor mobiliário, que ele deixa de ter que responder ao que a CVM exige que esse valor mobiliário tenha. Um ativo financeiro tokenizado, né, ativo financeiro, por exemplo, CDB, RDB, títulos de emissão de instituição financeira, não é o fato dele estar numa blockchain que ele não vai ter que cumprir com requisito regulatório. E isso, para a gente, cria uma série de desafios, né? Muitas vezes, a regulação é forçada. Será que, tokenizando o ativo, todas aquelas coisas que eu estou prevendo em normas são necessárias, ou talvez eu possa flexibilizar algumas coisas? Por isso que Banco Central e CVM, por exemplo, tem sandbox regulatório. E no sandbox chegam umas perguntas bem cabeludas para a gente, que às vezes a gente não sabe responder de bate-pronto. A gente fui treinar, sou burocrata, com muito orgulho, treinar no Banco Central, a gente sabe ler a norma e falar, é por isso que tem. A intenção, quando foi feita essa norma, era coibir uma determinada prática, incentivar uma determinada prática, mas a gente às vezes fica na dúvida. Então é muito legal também esse processo de tokenização, porque ele estimula a gente a revisar nossas normas, o tempo todo entender, será que essa exigência que eu faço quando vem essa tecnologia e mudam algumas coisas, será que faz sentido manter essa exigência? Às vezes faz, às vezes eu tenho que continuar mantendo. Ou será que faz sentido eu mudar a nossa legislação? E o sandbox, o grande aprendizado dele é isso. E nesse mundo, né, que eu uso os termos criptoativos e ativos virtuais da seguinte maneira. Ativo virtual, que a nossa lei fala que né, representação digital de valor, que pode ser negociada ou transferida por meio eletrônico, e pode ser usada para pagamento e investimento. Uma definição tão genérica que muita coisa pode ser. Mas, no fundo, o que importa disso é o seguinte,
são as exceções. Então, moeda eletrônica, token de utilidade, valor mobiliário, ativo financeiro tokenizado, não é ativo virtual. Ativo virtual é o quê? Bitcoin, Ether, Tether, esses tokens altamente centralizados. Nesse caso, tem um decreto que atribui ao Banco Central a regulação. Aqui eu percebi que tem mais gente de pagamento, não é tanto o pessoal da indústria cripto. A indústria cripto está muito ansiosa por uma regulação por parte do Banco Central, é natural. Eu digo para todo mundo que ser um concorrente sério, quando tem muita gente picareta, é muito difícil, porque o seu concorrente picareta vai oferecer coisas incríveis para o cliente. Eventualmente, ele não vai entregar, mas é muito difícil ser sério. Então, a regulação, muitas vezes, ela vem para igualar regras de concorrência, né, nesse mercado. Conheça o cliente, prevenção à lavagem de dinheiro é caro, custa. Né? Então, você trazer esses controles que são essenciais. Muitas vezes, quem é picareta e não faz, obviamente, vai sair na vantagem. Então, eu entendo a ansiedade do mercado de gente séria querendo ser regulado. Alguns, até desse mercado, né, já são instituições autorizadas como instituição de pagamento, por exemplo, o mercado Bitcoin é um exemplo. A nossa lei tipificou como prestadora de serviço de ativos virtuais. Então, futuramente, elas vão ter que ser reguladas, autorizadas e supervisionadas pelo Banco Central. Só que está em manuais de melhores práticas de regulador que, quando o regulador joga uma norma sem consulta pública, a experiência a norma sai ruim, vão surgir problemas. Mais do que isso, quando o regulador faz uma consulta com um texto pronto, o regulador se torna mais avesso a modificar. É difícil, eu participo de redação de norma, é ruim ouvir crítica à norma. A norma é quase um filho da gente tem aquele orgulho de estar falando assim, meu trabalho está ruim, né? Então a gente se esforçou tanto. Então, é interessante primeiro ouvir o mercado não é uma coisa homogênea, tem interesses divergentes, quando tem alguns requisitos em norma, vai ter gente que vai gostar, gente que não vai gostar. Então, essas consultas visam a dar subsídio para o Banco Central, a saber mais ou menos como ele tem que fazer essa norma. Então, é melhor prática. Vai demorar? Vai demorar, mas vai sair uma norma de muito melhor qualidade. Né? A partir daí vai ter outra consulta, consolidando as consultas, o Banco Central vai conseguir colocar uma minuta e ainda assim colocar para consulta. Eu participei no Banco Central num processo de consolidação normativa de infraestrutura do mercado financeiro, né? Leia-se B3, Núclea, STBR, SEC, enfim, essas entidades. E a gente ficou internamente quase 2 anos trabalhando nisso, seja, né, tinha recomendação de comitê de pagamentos, tinha trabalhos nossos, notas técnicas, e a gente colocou uma minuta para consulta com as instituições do mercado. Gente, as contribuições, é claro, nem toda contribuição vai ser boa, é ilusão pensar isso, mas elas melhoram qualitativamente. Depois disso, eu virei entusiasta de consulta pública para a norma. A regulação sai com uma qualidade muito melhor. Quando ela sai, tem velocidade de cruzeiro, assim, porque todo mundo já entendeu onde tá, o que o Banco Central está querendo. Então, digo para o pessoal que está mais ansioso por essa regulação, acho que o Banco Central está sendo prudente, meus colegas estão sendo corretos, vai sair algo melhor no mercado, mas é óbvio que demorar gera uma insegurança, gera uma ansiedade. Então, todo evento que eu estou, alguém está perguntando assim, mas e aí, o que vai acontecer, como que vai ser essa regulação? Né? E de outro, a gente tem o lado que eu falo que é criptoativo, aí eu sigo a definição da União Europeia. A União Europeia fala criptoativo é a mesma definição genérica do Brasil, com a diferença que esteja num registro distribuído. Aí você fala, mas qual a diferença que a União Europeia fala assim, olha, eu só quero regular aquilo que o Brasil chama de ativo virtual. Por quê? Porque aqueles outros tokenizados, eles vão seguir a regulação tradicional deles. Né? E isso tem sensibilizado a nossa regulação a todo momento. Então, são coisas do tipo, para vários produtos do mercado financeiro, o registro numa entidade registradora é condição de validade, isso está na lei, para termos informacionais. Será que uma blockchain serve como uma entidade registradora? Hoje eu não tenho essa resposta, para ser muito sincero com vocês. Né? Porque não é simplesmente diferente, por exemplo, um cartório é uma base de dados pública, qualquer um pode acessar o cartório de registro de imóveis. O dado da registradora não é um dado que qualquer um pode acessar. Né? A gente não vai chegar na B3 e falar assim, eu quero saber a posição do Itaú de derivativo de juros. Né? Tem um acesso mais restrito. Né? É uma base importante para o mercado financeiro, mas ela é mais restrita.
Tem outras coisas, né? A blockchain não é indestrutível, mas quem é do mercado sabe. Em blockchain, via de regra, eu não consigo garantir liquidação. No sistema financeiro, um Pix, por exemplo, no momento que eu recebo meu Pix, aquela transação é irreversível. Por quê? Está escrito no regulamento do Pix, está escrito no regulamento do sistema de pagamentos instantâneo. Numa blockchain, não. Pode ser que aquele bloco, não tem como destruir a blockchain, mas pode ser que o mercado entenda que aquelas transações foram ruins e têm que ser desconsideradas, e ele volta para uma blockchain de 1 hora atrás, 1 dia atrás. Isso, para quem é de mercado financeiro, reverter transação pode gerar um risco financeiro muito grande, né? Uma conquista da gente ter transações que são irreversíveis, finais. Então, para alguns usos, talvez ele gere risco financeiro em excesso. São várias coisas que me fazem a todo momento pensar. Mas, por outro lado, o pessoal vai falar, olha, blockchain permite fracionar investimento, então, em vez de ter um título com valor mais alto, eu consigo oferecer para mais investidores, né, um título, cortar em 1000 esse título, e aí os investidores conseguem. É um argumento de apelo muito grande, a gente teria acesso a muito mais produtos. 2 perguntas que eu faço são, do ponto de vista da tecnologia, de certo modo, o Tesouro Direto não conseguiu fazer isso utilizando uma tecnologia tradicional? O que a blockchain vai trazer que o Tesouro Direto não trouxe, o que não é replicável, né? Talvez alguém fale, olha, que o Tesouro Direto tem uma escala tal que seja viável, mas a blockchain vai viabilizar em menor escala. Então, essa é a primeira. A segunda, e quem é de mercado também sabe, é de interesse que o cliente do varejo tenha acesso a todos os produtos? Será que ele tem conhecimento, educação financeira? Ou, muitas vezes, o cliente conhece, mas ele adquire porcaria mesmo porque... Né? Exemplo saindo do sistema financeiro, mas dando exemplo de como as pessoas tomam decisão ruim. Gente, as pessoas, a maioria, sabe que vai perder dinheiro jogando no jogo do tigrinho. Mas, mesmo assim, a gente vê lá nas nossas transações externas, brasileiros estão perdendo... Eu fiz, ano passado, acho que foi 14 bilhões de reais que eles perderam com o jogo do tigrinho. Perda líquida, ou seja, já descontando o que eles ganham de prêmio. Tá? Perderam 14 bilhões, não é que eles gastaram, porque eles também pagam tarifa que está numa outra conta, que eu não tenho valor de cabeça. Então, as pessoas também, muitas vezes, conhecendo, tomam decisões ruins. Então, são várias questões que a gente vai ter que estudar. Para isso, a gente teve o sandbox regulatório, tinham projetos de tokenização, agora na fase atual não tem mais nenhum, e a gente tem o grupo de tokenização, que eu também faço parte, para tentar, de uma perspectiva mais teórica, estudar como que a tokenização afeta. Está o mundo inteiro tentando tokenizar. Né? Resposta, e veja, aqui de novo, o erro é totalmente meu, posso estar completamente errado. O que eu vejo títulos que nascem de maneira eletrônica, e se a gente pensar no mercado, sistema financeiro, boa parte das coisas nascem eletrônica e nunca tem existência física, são mais tokenizáveis do que bens que existem no mundo real. Então, o pessoal tem uma euforia para tokenizar tudo, posso estar redondamente enganado, eu não vejo tanto potencial para tokenização de imóveis, veículos, coisas que têm uma vida extra-blockchain. Agora, coisas que já nascem eletrônicas, eu vejo um grande potencial de tokenização. Mas tem várias questões em aberto. Se tokenização fosse algo com ganhos muito certo, ela já teria sido adotada de maneira generalizada pelo mercado. E, por fim, né, olha, faltando 5 minutos, está dando certinho. Você sabe que, como professor, um medo meu é sempre, e acho que todo mundo que já deu uma aula sabe, é acabar o tempo, assim, é acabar a exposição e você está muito antes do tempo. E aí parece que é sempre o contrário. Eu sempre falo demais e falo, queria falar mais com vocês, mas tem que ir embora. As moedas digitais de Banco Central e, claro, o real digital, que são muito importantes. Então, hoje, há uma corrida entre bancos centrais, não é só no Brasil, de lançar as suas moedas digitais. Moeda digital, leia-se, a grande maioria utilizando uma tecnologia que seja ou tecnologia de registro distribuído ou algo que seja interoperável com tecnologia de registro distribuído. Né? Como são 100 bancos centrais, é óbvio que tem modelo para todos os gostos. Via de regra, o que os bancos centrais estão olhando são 3 atributos. Um deles é aumentar a inclusão financeira, aumentar segurança para pagamentos, porque, veja, você num registro distribuído, todo mundo descentralizado pode performar transações. No mundo de hoje, o Banco Central tem sua central de TI. Não vou falar onde que é, né? Não sei se o pessoal sabe, mas é melhor não falar essas coisas. Mas tem sua central de TI. Se ela é comprometida, tem uma contingência. E se a contingência é comprometida, se você tiver uma moeda digital que pode ser validada, descentralizado, talvez valha a pena dar muito mais resiliência para o sistema financeiro. Né?
O Banco Central testou em 2017 e 2018 uma tecnologia, se eu não me engano, da Intel, e o que ele concluiu é que ela não trazia requisito de sigilo necessário para o sistema financeiro. Testou em termos teóricos, mas veja, não garantir sigilo bancário é um descumprimento de norma bem importante, quem é de mercado aqui sabe. Mas ele já começou a testar. Então, num lado é esse uso de varejo. Eu diria que, assim, quem lançou moeda digital pensando nisso? Bahamas, Nigéria. Com todo respeito a esses bancos centrais, essas iniciativas têm resultados muito modestos, muito fracos, né? No fundo, para fazer pagamento de varejo, aqui, de novo, uma opinião minha, soluções como o Pix, de Fax Payment, feito em mensageria, são muito mais eficientes do que solução de blockchain, né? E o Pix veio para mostrar isso. Minha opinião é que o Pix é extremamente eficiente naquilo que ele se propõe. Então, não vejo algo muito promissor, pelo menos no estágio atual de desenvolvimento. Tem outros bancos centrais que já estão usando para cross-border, né, para transações transfronteiriças. E veja, hoje esse é um gargalo no mundo. A gente tem tecnologia de mensageria da SWIFT, que é muito testada, muito segura, mas ela tem um custo, tem um limite, né? A partir de determinado valor fica difícil usar, e isso penaliza especialmente país emergente, que não consegue fazer pagamento contra pagamento em moeda estrangeira. O Brasil é um dos poucos emergentes que consegue, porque tem a B3 com a câmara de câmbio dela, que bem ou mal tem atendido ao mercado interbancário de câmbio. Exemplos, o Banco Central da Suíça e o Banco Central da França estão tentando, em fase experimental, testar suas moedas digitais, troca de franco suíço para euro, né? O mercado suíço é muito interligado com o mercado, com a zona do euro, com a União Europeia, então é interessante para eles fazerem isso. Outra iniciativa interessante é M-Bridge, entre o Banco da China, o Banco de Hong Kong, Emirados Árabes Unidos e Tailândia. Então, ele é voltado mais a transações comerciais e permite troca diretas nas moedas desses bancos centrais, né? O grande negócio dessa tecnologia que eu quero ver futuramente é o Banco da China, o Banco Central da China, não pode ter acesso ao que todos os bancos têm nas moedas dos outros bancos centrais. Ele só pode ter acesso ao que ele emitiu. Mesma coisa, o Banco da Tailândia só pode ter acesso na moeda que ele emitiu. Então, essa solução, do ponto de vista tecnológico, o mais interessante é que eles estão testando um sigilo bilateral, entre aspas, ou seja, só as partes de uma transação teriam acesso a essa transação, que para o uso pelo sistema financeiro é muito importante. E outros bancos centrais, como é o caso do Brasil, estão estudando moedas digitais mais voltadas para ser a moeda de liquidação desse ecossistema cripto que está nascendo, para evitar que tenha cada lugar liquidando de um jeito a liquidez fracionada. Então, isso centralizaria a liquidez, daria muita eficiência para o mercado, né? E, claro, não tem nada mais seguro que a moeda de um banco central, porque, né, por definição, o Banco Central do Brasil é o único que não vai quebrar na própria moeda. Hoje, o Drex está numa fase de testes, né, tem lá, são uns 14 ou 16 grupos de instituições, porque as instituições, em geral, elas não vão sozinhas, elas levam um monte de gente. Eu vi esses tempos no Valor, né, a gente sempre tem que ver o que está divulgado, o que a gente pode falar, mas estava lá no Valor que ele, entre aspas, empacou na questão do sigilo. Então, vejam que não está garantido. Então significa que é inviável? Não, significa que a gente precisa pensar em soluções que garantam sigilo. Em geral, as soluções que garantem sigilo, elas tiram muita escala, tiram velocidade, aumentam o custo, ou são soluções privadas que depois vão criar um problema, né? Não é que não existe. E, por fim, agora já deu o meu tempo, mas é rapidinho, prometo não tomar muito tempo de vocês. Uma discussão que está crescendo é por que não aproveitar essas moedas digitais de Banco Central para fazer transações numa plataforma única, né, num grande registro. Então, hoje, vou dar um exemplo de transação trivial que ocorre, título público, né, porque os dois estão no Banco Central, os títulos públicos federais estão custodiados no Banco Central. Quando uma parte transfere título público para outra, veja, primeiro o Selic precisa travar o título. Depois, precisa ocorrer uma transferência de dinheiro num outro sistema do Banco Central, chamado Sistema de Transferência de Reservas. Depois, o Selic precisa receber a mensagem de que esse título foi transferido. E só depois o Selic faz a transferência do título. Isso é para dar segurança, para garantir entrega contra pagamento. No sistema financeiro de hoje, isso é imprescindível. Agora, isso tem um custo, são várias mensagens sendo trocadas. Numa plataforma única, pelo menos teoricamente, é possível fazer essa transferência com um clique só. Isso tornaria tudo muito mais barato.
tem até gente que defende, né, e está no blog do FMI, por exemplo, gente de peso, que fazendo essa transição, os bancos centrais, obviamente, como diminuiria muito a troca de mensagem, também diminuiria o consumo de energia elétrica. Os bancos centrais, dentro daquilo que eles podem fazer, estariam contribuindo para redução de emissão de gases, né? Então, é interessantíssima essa ideia de plataforma única, mas, de novo, aí que vai precisar ter escalabilidade. Então, essas soluções ainda estão para ser criadas. Comentei aqui de elevador, né? Falei, olha, eu tenho 16 anos de Banco Central, acho que vai ter até mais reforma da Previdência, tenho uns 20 e poucos pela frente, estou com 41 anos. Sinceramente, se não tivesse tanta coisa nova, já estaria muito entediado, e é muito legal que tenha isso, porque é o que me estimula, sempre estar estudando, né? E aí, como tem essa dupla jornada, vou para a universidade, estudo, trago para o Banco Central e vice-versa, né? Mas, novamente, se vocês acharem que eu falei alguma besteira aqui, põe no meu crédito, não no Banco Central. Bom, obrigado, e obrigado por aceitarem que eu excedi meu tempo, né? Tá? Então, uma boa tarde para todos vocês.